Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1. O texto bíblico diz: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me tormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Estenda suas mãos para cá, por favor. Senhor Deus, eis a tua palavra. Glorificamos o teu nome, pois tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós pedimos que a tua palavra transformadora fale conosco e que o nosso coração seja um solo fértil, Senhor, para receber a tua palavra, frutificar, e que sejamos transformados, vivificados pela tua palavra nessa noite, através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vocês devem recordar, acabamos setembro logo agora, e nós viemos em setembro de uma série do livro de Salmos, a série Salmos para a Alma, que foi um acalento para as nossas vidas, não foi? Vocês foram abençoados pelo livro de Salmos? Essa série abençoada que tratou dos Salmos da Alma, voltado ao Setembro Amarelo. E há um fato curioso que eu achei importante trazer para o conhecimento da igreja nesta noite. É que o livro de Salmos, dividido ou subdividido em 5 livros, como a gente já aprendeu na nossa série, os seus 150 números, ou seus 150 salmos, nessa composição há mais salmos de lamento do que salmos de celebração. Isso é, 1/3 de todos os salmos escritos são de lamento. O restante está dividido em outros gêneros, como louvor, gratidão, sabedoria, confiança. Há então um grande número de salmos concentrado, ou que se concentra em expressões de dor, sofrimento e angústia, mostrando que a vida dos salmistas nem sempre foi de exaltação, glorificação e comemorações. Na mensagem de hoje eu gostaria de tratar sobre a forma como nós lidamos com tudo isso na nossa jornada de fé. Como é que a gente lida com a dor, com o sofrimento, com os problemas da vida. Portanto, nessa noite, queridos, eu trago uma mensagem de ânimo e de consolo para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, amém? E eu gostaria de tratar sobre o tema a suficiência da graça. Repita comigo: a suficiência da graça. Esse vai ser o tema para a nossa exposição dessa noite, mediante aquilo que o Senhor tem trabalhado em nosso coração. Nesta parte da segunda carta de Paulo aos Coríntios, portanto, ele já havia enviado uma outra carta, ele envia essa segunda carta aos irmãos de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que Paulo plantou, que Paulo regou. A igreja de Corinto era uma igreja amada por Paulo, talvez a igreja que Paulo mais amou, mas a igreja que mais lhe deu problema. Para vocês terem uma ideia,
Enquanto ele era pastor, a igreja, que era uma igreja rica, não pagou o salário de Paulo. Paulo precisou de ajudas externas de outras igrejas, de outra cidade, para custear o seu ministério. Mas era uma igreja que ele amava, era uma igreja que ele se preocupava, era uma igreja que ele implementava a doutrina, a teologia, era uma igreja que ele tinha no seu coração. E nesta segunda carta, nesta parte desta segunda carta, aqui no capítulo 12, Paulo faz algo que era muito desconfortável para ele fazer, que era relatar ou contar suas experiências pessoais com Deus. Se nós observarmos os relatos de Atos dos Apóstolos e todas as demais cartas paulinas, nós vamos ver de forma muito clara, Paulo sempre muito reservado com relação a falar de si mesmo, a falar de suas próprias experiências com Deus. Mas neste momento e nesta parte da carta, ele se vê obrigado a fazer esse relato. Paulo só fala das suas experiências quando o contexto o obriga, e a razão disso ele declara no verso 6 do capítulo 12 que nós lemos, em que ele afirma que não quer chamar a atenção para si, ou seja, não quer atrair a atenção das pessoas para a pessoa de Paulo. Afinal de contas, ele não quer formar seguidores de Paulo, ele quer formar discípulos de Cristo. E foi o caso aqui. No contexto do envio dessa carta aos irmãos de Corinto, Paulo precisa se defender dos falsos mestres. Haviam se infiltrado na igreja de Corinto alguns falsos mestres que se auto-intitulavam apóstolos e começavam a questionar o apostolado de Paulo, chamando Paulo de impostor, dizendo, não, ele não é um apóstolo, nós sim somos apóstolos, porque nós vivenciamos experiências místicas, experiências sobrenaturais com o Deus eterno. Paulo não as viveu, exatamente porque ele não relatava os seus encontros e as suas experiências com Deus. Um outro fator importante que colocavam à prova é que Paulo não era um judeu puro. Paulo era um judeu grego criado em Tarso da Sicília, ou Tarso da Cilícia, muito distante da Judéia. Então eles diziam, ele não é um judeu, ele não é apóstolo, ele não viveu experiências com Cristo, ele não viveu experiências com Deus como nós vivemos. O objetivo então desses falsos profetas, ou desses falsos mestres, era minar a autoridade de Paulo na igreja que ele mesmo havia plantado, para tomar a liderança dessa igreja. Portanto, forçado por esse contexto, que julguei importante trazer para a igreja, porque o texto que nós lemos é um texto conhecido, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você vê escrito no Instagram isso todo dia, em alguém postando. Mas é importante, e nessa noite a gente vai entender com um pouco mais de profundidade esse texto. E achei importante trazer o contexto histórico e teológico, para entendermos o porquê Paulo fala a respeito disso, por que Paulo entra nesse métier. Forçado então por esse contexto, de ter que se defender, Paulo conta uma experiência que ele viveu 14 anos antes, em que ele foi levado ao terceiro céu. Ele conta então, eu, não sei se no corpo ou fora do corpo, e ele fala na terceira pessoa, conheço um homem que foi levado ao terceiro céu. E ele faz questão de grifar terceiro céu, porque ele estava falando e deixando bem claro para o povo, ou para os irmãos de Corinto, que ele esteve face a face com Deus eterno. Ele faz questão de falar de terceiro céu para dizer, eu estive onde Deus habita. Eu estive inundado pela graça do eterno Yahvé. Eu estive no terceiro céu. O primeiro céu é a atmosfera, o segundo céu é o universo e suas galáxias, e o terceiro céu é onde o trono de Deus está e onde ele distribui a sua glória, e onde ele é glorificado e exaltado pelos anjos. Eu estive no terceiro céu. Então, do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 12, ele relata esta experiência, e do versículo 7 até o versículo 10, ele trata das consequências dessa experiência, e como isso mudou a sua vida para sempre.
E depois, o que ele concluiu ao narrar tudo isso? Numa visão geral, o texto, ou pelo menos essa parte do capítulo 12 até o verso 10, trata absolutamente de dor e sofrimento. E fundamenta a nossa teologia, queridos, de que Deus, embora não haja com indiferença, utiliza o sofrimento, ou o sofrimento humano, com propósitos específicos em nossas vidas. Tal como disse C.S. Lewis, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer, fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama, grita em alta voz por intermédio da nossa dor e do nosso sofrimento. Este é o megafone de Deus para despertar o homem, diz C.S. Lewis. Isso nos faz afirmar de forma clara e categórica que as provações são parte da caminhada cristã. Seja você arminiano, seja você calvinista, seja você pentecostal, seja você reformado, o dia da provação vai chegar, porque nós servimos a Cristo Jesus. Paulo é um homem que fala disso com muita propriedade, porque Paulo é marcado pelo sofrimento. Ele fala aos irmãos de Gálatas: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E ele não está falando de uma maneira figurativa, ele está falando de uma maneira literal, porque de fato ele sofreu na pele por amor de Cristo. Paulo é um homem marcado pelo sofrimento, portanto ele fala com conhecimento de causa sobre o assunto. Paulo foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi enxotado em Bereia, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele foi chamado de falastrão em Atenas, ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, ele enfrentou naufrágio indo para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, e por 2 vezes ele foi preso e algemado em Roma. Ele conhecia de dor e sofrimento. No texto que nós lemos, Paulo deixa evidente que, após encontrarmos Cristo, preste atenção nisso, depois que nós encontramos Cristo, nós vivemos experiências transformadoras, amém? Depois que nós encontramos Cristo, e agora olhando no retrovisor da vida, nós vimos ou vemos todos os dias a graça e a misericórdia de Deus derramada sobre a nossa vida. Você percebe a graça de Deus e a misericórdia de Deus manifestada na sua vida, na sua casa, na sua família? Você percebe, amém? Você percebe, amém? Eu gosto sempre de perguntar isso, porque isso traz a nós a consciência, e a consciência gera gratidão. É importante que enquanto eu estou falando aqui, você vai refletindo sobre a sua vida, sobre o que Deus tem feito com você. É assim que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nossas vidas e transforma através da palavra. Portanto, nós, quando encontramos Cristo, passamos por uma transformação de vida. Mas essa transformação de vida não nos deixa ilesos às tribulações da vida. Não nos deixa ilesos às aflições, à dor e ao sofrimento. Muito pelo contrário, o próprio Jesus trata disso lá em João capítulo 16 e verso 33, quando ele diz: eu lhes falei tudo isso para que em mim vocês tenham paz. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus falou sobre isso. Logicamente que o contexto desse versículo, João 16, 33, Jesus se referia à anunciação de sua morte, informando os seus discípulos amados que eles estariam expostos a todas as dificuldades e tribulações do mundo, estariam expostos a partir daquele momento a perseguições. Vocês vão ter aflições, e aflições referem-se às angústias, às torturas, às ansiedades, aos martírios, aos tormentos.
É sobre tudo isso que Jesus estava falando quando tratou de aflições. Bom, dada essa introdução, nós vamos ao texto que nós lemos, e nós vamos iniciar a aplicação da mensagem de hoje, e em virtude do nosso tempo, nós vamos fazer a exposição a partir do versículo 7, mas nós vamos recorrer aos 6 versículos anteriores para fazermos algumas referências. Então pode deixar em tela para mim, por favor, verso 7 do capítulo 12 que nós lemos, para começarmos a exposição e aplicação da mensagem dessa noite, amém? Paulo então diz: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Temos então esse relato de Paulo, no versículo 4, que ele viveu uma experiência espiritual, e segundo o texto, lá no verso 4, ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido falar. Ele viveu essa experiência lá, diante da presença do eterno Yahvé, e não que Deus tenha dito a ele: não conta para ninguém que você viu aqui. Não foi assim. Mesmo que ele quisesse contar, ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. E olha que Paulo era muito bom com as palavras. São coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Paulo então passa por essa experiência, uma experiência transformadora, em que ele fica diante do Deus eterno, e ele poderia voltar de peito empinado, dizendo: eu sou melhor do que todos vocês, porque eu estive diante da presença do Deus eterno. Ele falou pessoalmente comigo, eu estive no paraíso, como relata o texto bíblico. Sabe aquele lugar que vocês querem ir? Sabe aquele lugar que Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso? Sabe este lugar? Eu estive lá. Paulo poderia ficar arrogante. Então, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Esse tal espinho na carne de Paulo é também o espinho na garganta dos estudiosos ao longo da história. E é alvo de especulações de teólogos, de estudiosos ao longo de toda a história, a fim de entender o que causava tanta dor e tanto sofrimento. Que espinho na carne era esse? Do que Paulo tanto sofria, o porquê ele tanto sentia dor, o que causava tanta dor e tanto sofrimento. A palavra espinho no grego, e Paulo escrevia em grego, era utilizada para várias coisas, tais como ponta de anzol, uma lasca de madeira, um espinho, seja de planta ou seja de peixe, mas também poderia se referir a uma estaca de madeira, um pedaço de madeira pontiagudo que servia para atravessar um corpo humano ou animal, e que era utilizado para empalar, ou seja, cravar e atravessar o corpo humano com uma estaca. A palavra espinho que Paulo utiliza aqui no grego também se referia a esse tipo de arma. Quando falamos em empalar, quando você olha para a história da igreja primitiva, olhamos para os heróis da fé, nós vemos Tomé, discípulo de Jesus, sendo empalado na Índia enquanto pregava, ou seja, uma lança dessa, um pedaço de madeira pontiagudo desse, atravessou seu corpo. Da mesma forma, Mateus foi empalado na Etiópia e depois foi decapitado. Era bem tranquilinha a morte dos discípulos. E a gente reclama de vir num culto à noite. A gente reclama quando o culto passa das 9 um pouco. E ao longo da história da igreja, os estudiosos, teólogos,
apresentaram diversas interpretações sobre o que seria o espinho na carne de Paulo. Calvino, por exemplo, falou em problemas espirituais, que Paulo era perseguido constantemente, atormentado por demônios, por potestades malignas mesmo. Era atormentado por problemas espirituais. Lutero fala que este espinho eram perseguições físicas dos seus inimigos, dos romanos, dos mestres judaizantes. Outros estudiosos falam em problemas morais, sobre a luta constante de Paulo, com um suposto pecado que ele não conseguia vencer. Fala-se também em problemas de saúde, por passar por muita dificuldade, por passar por açoites, por passar por prisões, naufrágio. Estuda-se que Paulo contraiu malária, e essa malária pode ter contribuído para o desenvolvimento de um grave problema de visão. Ele chega a escrever aos irmãos de Gálatas, capítulo 6, verso 11, quando ele diz: escrevo-os com grandes letras, dando uma ideia de que talvez ele tivesse algum grave problema de visão. Alguns falam em epilepsia e tem algumas teorias que falam até em nanismo, mas não passam de teorias. Que espinho na carne de Paulo era esse? Mas seja lá qual fosse o espinho na carne, com este relato, Paulo deixa claro à igreja que ele estava submetido e estava convivendo há 14 anos, desde que ele teve essa experiência transformadora. Há 14 anos, Tiago, ele vivia em dor e sofrimento, porque o espinho na carne o atormentava. Em outras versões, vai dizer: e foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E o termo grego usado aqui para esbofetear ou atormentar, não é um soco, mas é um tapa dado com as costas da mão, que não servia para machucar, servia apenas para humilhar. Paulo então dizia: esse espinho na carne me causa dor, me causa sofrimento e me causa humilhação. Independente dessas interpretações que nós falamos a respeito de qual fosse o espinho na carne de Paulo, em todas essas interpretações, nos reforça o que nós já tratamos na introdução dessa mensagem. O cristão passa por sofrimento e dificuldade. Talvez você que chegou aqui nessa noite esteja exatamente nessa situação, passando por um momento de dor e sofrimento. Talvez você esteja lidando com uma doença e com um diagnóstico horrível. Talvez você esteja lidando com uma questão moral, uma fraqueza espiritual. Talvez você esteja lidando com problemas emocionais. Não sei qual é o espinho na carne que te atormenta, que te faz sofrer, que te faz chorar. Mas o sofrimento, no caso de Paulo, era manifestado aqui por um propósito. O texto bíblico diz: portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante. O sofrimento tem um propósito. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Esse espinho na carne vai me lembrar todos os dias que eu dependo de Deus. Mas eu pergunto à igreja de Cristo nesta noite: quem deu esse espinho? Quem deu esse espinho, igrejame? Quem deu? Deus. Mas por que então ele fala de um mensageiro de Satanás? Ele fala: um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Por que ele fala de um mensageiro de Satanás? Vamos voltar um pouquinho ao significado da palavra espinho no grego. E vamos nos atentar para o significado daquela lança, daquela estaca pontiaguda. Imaginem então Deus
soberano e todo-poderoso, entregando uma estaca pontiaguda nas mãos de Satanás, permitindo que ele atormentasse Paulo. Sim, foi exatamente isso. Nós confiamos e acreditamos na soberania de Deus. Amém? Que nada passa desapercebido, tudo está debaixo do seu controle, tudo está sob sua permissão e autorização. Ele é dono de todas as coisas e sua vontade é boa, perfeita e agradável. É nisso que nós acreditamos, amém? Então quando Paulo fala, foi-me dado um espinho na carne e um mensageiro de Satanás para me atormentar, era a permissão de Deus. Sim, Deus permite o sofrimento. Deus coloca o espinho na carne e autoriza Satanás a atormentar Paulo, para que ele não ficasse arrogante. Eis aí o propósito do sofrimento. Mas nós já vimos isso lá no Velho Testamento, na vida de Jó. Vocês lembram de Jó? Coloca para mim Jó, capítulo 2, verso 3. Nós vamos ler até o 6. Para rememorarmos um pouco de como começou toda a odisseia de sofrimento de Jó. Depois de alguns relatos, depois de algumas conversas e alguns diálogos entre Deus e Satanás, Satanás sem fazer nada, Deus pergunta para ele de onde vem. Satanás, ele diz, eu venho de passear e de rodear a terra, ou seja, eu estava fazendo absolutamente nada, eu estava conhecendo o território. E Deus orgulhoso diz, você viu o meu servo Jó? Capítulo 2, verso 3 diz, então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, o homem é íntegro e correto, temente a Deus e se mantém afastado do mal. Não perdeu a sua integridade, apesar de você ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Aqui Jó já tinha passado por algumas dificuldades e não havia amaldiçoado ou negado o Senhor. Satanás respondeu, pele por pele, um homem dará tudo que tem para salvar a própria vida. Satanás então pede, estende tua mão e tira a saúde dele. Satanás não tem esse poder. Então Satanás pede, estende Deus a tua mão e tira a saúde dele. E certamente ele te amaldiçoará na tua face. Porque um homem faz qualquer coisa para salvar a sua própria vida, disse Satanás. Pois bem, disse o Senhor, verso 6, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. O sofrimento é pedagógico. Passar por aflições, passar por dificuldades é pedagógico. Tal como um pai. Nós temos pais aqui? Onde estão os pais aqui? Pais. Vocês vão me entender. Tal como o pai que permite que um filho passe por alguma situação dolorosa. Não é? Às vezes a gente fala uma vez, a gente fala duas vezes, a gente fala 3 vezes. E aí a gente fala, vou deixar que aí ele vai aprender. Aí se machuca, aí cai, isso, aquilo, chora, mas aprende. Tal como o pai, que permite que o filho passe por alguma situação dolorosa, assim é Deus, para que a gente aprenda a obedecer. Vou seguir na nossa exposição, verso 8, capítulo 12, 2 Coríntios, verso 8, seguindo nossa exposição. Paulo então diz, no seu relato, em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse. Quantas vezes ele orou? Quantas vezes ele orou? 3 vezes. Ele orou para que Deus removesse o espinho. E Deus silenciou com Paulo. Ele orou uma vez, e Deus disse, shh. Ele orou uma segunda vez, e nada veio. E quantas vezes Deus silencia conosco? Parece que a nossa oração não está passando do forro. Mas será possível que Deus não me ouve?
Eu vou no GP, venho na igreja, escuto testemunhos maravilhosos, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, portas de emprego sendo abertas, pessoas sendo prósperas, casamento sendo restaurado, e a minha oração não chega. E aí a gente questiona Deus e diz: Deus, por que essa aprovação? Para que essa aprovação? Por que eu? O que eu fiz? Eu tenho sido tão fiel diante de Ti, eu tenho andado em verdade, tenho andado em fidelidade. Por que eu passar por esse tipo de provação? Nós acabamos de falar de Jó, e Jó, ao longo dos seus 42 capítulos, Jó faz cerca de 16 perguntas a Deus, questionando o motivo da sua angústia, da sua dor e do seu sofrimento. 16 perguntas. Por quê? Para quê? Essa situação também me faz lembrar de Abacuque, que foi cantado aqui hoje à noite já. Abacuque era um profeta, dos profetas menores. Um homem de Deus, que vivia no reino de Judá, e logo no capítulo 1 do seu livro, de 3 capítulos, um livro curtíssimo, inclusive Abacuque, um belo nome para você botar no seu filho. Logo no capítulo 1, ele demonstra sua frustração, sua perplexidade sobre o silêncio de Deus, frente às ações de idolatria e pecados constantes do povo de Judá. E ele chega a questionar no versículo 2 do capítulo 1, até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Em outras versões, na meio da revista corrigida vai dizer, até quando clamarei ao Senhor e Ele não me escutará? Ele segue então dizendo, tu porém não me ouve, clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens me salvar. Indignado com Deus, há muita dor, há muita aflição no clamor de Abacuque. Ele questiona Deus, como Deus poderia deixar o seu povo rebelde, sem o devido castigo, escapar sem ser castigado. Deus então responde que, em breve, usaria os babilônios para castigar Judá. Ele então fica mais indignado ainda. Ele volta a questionar o Senhor, como é que pode, Deus, o Senhor usar uma nação ainda mais indigna, que são os babilônios, mais pecaminosa ainda, para castigar o povo de Judá. Ele diz, calma, Abacuque, no tempo certo ele também vai tratar com os babilônios. Apesar de tudo, apesar dos seus questionamentos, Abacuque expressa a sua fé e sua soberania, a sua fé na soberania de Deus. E já lá no capítulo 3, no verso 17, ele diz, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, ainda que... Ele constrói então uma narrativa de um cenário de caos, de grandes aflições, de fome, miséria, dor. Ele diz, ainda que aconteça tudo isso, ele chega então no verso 18 e diz, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse texto nos ensina sobre onde depositar nossa confiança. E se der errado? E se eu perder? E se eu sofrer? Será que Deus não me ama mais? Eu largo tudo, coloco Deus contra a parede e digo, Deus, se tu não falar comigo hoje, eu não te sirvo mais. Quem Deus é para nós? Por isso que nós oramos, pensamos, refletimos e trouxemos uma conferência que trata sobre raízes, porque nós estamos orando e trabalhando
culto após culto, ministração após ministração, para que a nossa igreja esteja cada dia mais enraizada em Cristo. Para que a nossa igreja, para que nós estejamos cada dia mais enraizados na palavra do Senhor, porque aí não é qualquer vento que nos derruba, não é qualquer decepção que nos tira da presença de Deus. Ei, irmão, eu tenho uma coisa para te dizer, não foi a pastora Marlise que morreu por você na cruz, não foi o pastor Lennon, não foi eu, foi Jesus que morreu por você na cruz do Calvário. Ele te ama, fique enraizado nele, Ele é a tua referência, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida. Nós somos apenas veículos e instrumentos do Senhor, mas Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida e Ele não decepciona. Onde nós estamos enraizados? Quando nós estamos enraizados nele, não há vento que nos derruba, não é qualquer chuva que nos leva, porque nós estamos firmados nele, enraizados nele. E como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na terra. Apesar do sofrimento, apesar das aflições, apesar da dor, apesar de perder os filhos, apesar de perder os bens, apesar de perder tudo, ele se levanta e diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E a minha confiança está depositada nele, porque ele prometeu, eu estou contigo. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Ele diz em Isaías, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, ou seja, não precisa ficar com medo. Eu estou contigo. Tá, mas e se eu sofrer? E se eu perder? E se der errado? Eu largo tudo? Não, não. Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, como disse Abacuque. Ou seja, nele está depositada a minha confiança e eu creio nos seus propósitos. Ele tem um plano, ele tem um propósito com o meu sofrimento. Seguindo, no verso 9 então, ele diz, mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Em outras versões vai dizer, a minha graça te basta. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Isso é a suficiência da graça. A graça de Deus é suficiente sobre a sua vida, irmão. Portanto, quando você ora a Deus, me dá graça, é a oração correta, é a oração teológica. Deus, me dá graça, porque a tua graça é suficiente para mim. É quando eu esvazio do meu eu, do meu orgulho, do meu conhecimento, da força do meu braço, do meu intelecto, das minhas formações e diplomas, dos idiomas que eu falo, do salário que ganho, da carreira que construí. Quando eu me esvazio de tudo isso, do meu orgulho e da minha falsa capacidade de fazer acontecer, é aí que o poder de Deus é manifestado. Porque enquanto eu estou correndo com a força do meu braço, dizendo, não, eu posso, eu sou forte, eu consigo, o poder de Deus não é manifestado. Porque o poder de Deus opera melhor na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas isso ainda vai além, porque ele fala, portanto agora fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Isso é, primeiro Deus trabalha em mim, trabalha no meu orgulho, nas minhas certezas, para depois agir através de mim. Primeiro Ele trabalha em mim, com propósito, com objetivo, tratando, curando, transformando a minha vida. Aí depois Ele age através de mim.
porque o poder de Deus vai além de mim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Verso 10 então diz: por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições, que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. É o paradoxo absurdo. Quando eu estou fraco, ou seja, quando eu estou vazio de mim mesmo, quando eu estou vazio dos meus achismos, é aí que eu sou forte. Analisemos o que diz o mesmo apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, lá em Romanos capítulo 5, especialmente nos versículos 3, 4 e 5, em que Paulo trata de sofrimento e aflições pela perspectiva de um processo. Sim, um processo. Vamos ao texto bíblico, coloca para mim por favor, Romanos capítulo 5, verso 3. O texto diz: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Verso 5 então ele diz: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. As dificuldades nos faz desenvolver perseverança. Ele até cai, ela até cai, mas se levanta. Ele até sofre, ela até chora, mas supera e não desiste. Isso é perseverança. E aí de novo a gente olha no retrovisor da vida e vê o quanto nós fomos fortalecidos ao longo da nossa caminhada cristã, não é verdade? A gente passa por algumas provações e a gente olha no retrovisor da vida e diz: em outros tempos eu já teria desistido, mas hoje eu estou muito mais fortalecido, porque o Senhor tem derramado a sua graça sobre a minha vida, como vocês já manifestaram aqui no início da nossa ministração. E essa perseverança produz caráter aprovado. Uma pessoa com caráter aprovado significa que ela confia plenamente, sem duvidar, em Deus e nos seus propósitos. Eu sei que Ele tem um plano. Como disse Jó, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele vai se levantar na terra. Isso é caráter aprovado. Ele foi provado como ouro no fogo. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E esta fé e esperança começa a desencadear as promessas de Deus, revela o poder de Deus, transforma os sonhos em realidade e dá força para que a gente suporte as dificuldades e os tempos difíceis. Porque, como eu já disse, o dia da provação vai chegar. Não se iluda, meus queridos, com os cortes de Instagram, com as frases de efeito, com as pregações miojo que você escuta. O dia da provação vai chegar. O dia da provação vai chegar. E eu preciso repetir: Deus não é indiferente ao sofrimento humano, amém? Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Mas eu também preciso repetir que o sofrimento faz parte do processo. Agora a gente entende como Paulo fala em Romanos 5 a respeito das tribulações num processo. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz o caráter aprovado produz a esperança. E esse é o processo. E neste processo nós vamos sendo aperfeiçoados, porque o poder de Deus é melhor na fraqueza. Portanto, queridos, já indo para a nossa conclusão,
A grande questão aqui não está em passar por provações, porque isso a gente já entendeu que a gente passa e a gente vai continuar passando. Mas em sim, como nós passamos pelas provações. Porque é a oportunidade de nós começarmos a viver as nossas próprias experiências com Deus. E como Deus fala conosco no momento da dificuldade. É o momento de nós vivenciarmos os milagres de Deus, o favor de Deus, e a infalível promessa que Ele faz lá em Mateus 28, verso 20, na parte B, quando Ele diz: e lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Em outras versões vai dizer: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estava falando para a sua igreja que estava se formando, que ia passar por tribulação, por perseguição, por amor ao Evangelho, para cumprir o chamado, o ID, a grande comissão. Ele estava dizendo: eu vou estar com vocês, porque vocês vão passar por dificuldade, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por tribulações, vocês vão ser acusados, vocês vão ser injuriados, vão caluniar vocês, vão chamar vocês de falastrões, como foi com Paulo, vão aprisionar vocês, vão subjugar vocês, vão ter preconceito com vocês. Você vai entrar, vai chegar em alguma sala e vão sair da sala. Vocês vão passar por aflições, mas eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É nisso que nós acreditamos. Ele não nos abandona. Ele até permite o sofrimento, Ele até permite a dificuldade, Ele até permite que a gente entre na fornalha, Ele até permite que nós sejamos jogados na fornalha, mas Ele é o quarto homem que está andando lá dentro, brilhando, reluzente, manifestando a sua glória, o seu poder e a sua misericórdia na nossa vida, na minha vida, na vida da tua família, guardando os teus filhos, guardando a tua casa e sendo provisão na tua vida. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Ele vai estar conosco todos os dias. Isso é confiar. E eu costumo dizer que confiança e obediência são as maiores provas de amor que nós podemos dar a Deus. É muito bonito quando a gente chega aqui num culto como esse. A gente levanta as duas mãos, chora, e a presença de Deus nos envolve, não é bom? É bom demais, não é? Mas nada disso adianta se eu não confio, se eu não obedeço. Isso é amar Deus de verdade. É confiar, entregar e obedecer. O dia da aprovação vai chegar, mas nós permaneceremos. Tal como disse Paulo nesta mesma carta aos irmãos de Corinto, lá no capítulo 4, no verso 8 e 9, quando ele diz: de todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos derrubados, mas nós não somos destruídos. Aleluia. Nós já entendemos então que as aflições faz parte da caminhada cristã. Amém? Amém? Vocês estão aí ainda? Se tiver um irmão dormindo no lado, dá uma cotovelada nele e fala: acorda que está acabando. Mas então na prática, de que forma o cristão obtém crescimento espiritual? Com as aflições, com as provações e com o sofrimento. O que eu faço com tudo isso? Bom, quero trazer aqui pelo menos 4 aspectos para a gente concluir do que as aflições, os sofrimentos e as dores geram em nós. Em primeiro lugar, quando passamos por aflições, quando passamos por situações de sofrimento e dor, essas situações geram dependência em Deus e maior comunhão com Ele. Isso é fato. Vocês já observaram que quando tudo está bem, né, Luiz? Quando tudo está caminhando bem, nós temos uma tendência a afastar de Deus. Está tudo indo mil maravilhas.
Não sejamos hipócritas, isso é uma verdade absoluta. Quando tudo está caminhando bem, nós temos uma tendência a nos afastar de Deus. Talvez hoje não precise orar. O devocional de hoje pode ficar para amanhã, depois da manhã, no outro dia. Ir para o culto hoje, não. Estou muito cansado. Nós temos tendência à independência quando tudo vai bem. Mas e quando a doença chega? Quando chega o problema no casamento? Quando chega a doença no filho? Quando chega o desemprego? Quando chega a fome? Quando chega problema emocional? Quando chega dor e sofrimento em qualquer área da vida, a gente corre para a igreja. A gente liga para aquele irmão e diz: ora por mim, estou passando uma prova. Não é? Não é assim? Se tivesse culto todo dia, a gente vinha todo dia, mas só tem quarta e domingo, aí vai no GP, vem na quarta. Não tem culto na quinta, não tem problema, eu vou em outra igreja, para ficar mais fortalecido ainda. E é assim que a gente faz. Deus utiliza as provações para gerar dependência. Quando tudo está caminhando bem e eu estou me afastando dele, ele dá aquela puxadinha no anzol e dói. E ele diz: vem aqui, porque a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Em segundo lugar, as aflições, o sofrimento produzem gratidão. Mas como isso? Sim, à medida que nós vamos dependendo de Deus, à medida que nós passamos pelas provações, nós vamos dependendo cada vez mais de Deus e nós vamos vivenciando os milagres e as promessas que Ele tem para os seus filhos. E com isso nós passamos a perceber Deus nos mínimos detalhes. Não é verdade? A gente começa a perceber Deus em coisas pequenas. Sábado passado, no culto de avivamento que nós tivemos aqui, Pastor Vini levantou um clamor de oração por cura. Quantos estavam aqui? Lembram disso? Lembra? Ele começou a levantar um clamor por cura. Catarina naquele dia estava muito ruim. Ela tinha pego aquele vírus pé, mão e boca, horrível. Quem é pai aqui sabe como que é. Ela estava com a boca cheia de feridinha há alguns dias. E não estava conseguindo se alimentar direito, estava terrível. Naquele dia, naquele momento, no momento daquela oração, ela estava no meu colo. Eu coloquei ela virada para frente e comecei a orar sobre ela e dizer: Deus, amanhã, que seria no domingo, amanhã, eu peço a Ti que ela amanheça curada e sem nenhuma bolinha na boca. Mas eu fiz aquela oração lá do fundo do meu coração, sabe aquela oração de pai? Que estavam vendo o filho sofrer. E é dolorido, não é? Os pais que estão aqui sabem como que é. É o filho que não consegue se alimentar direito, chora. E foi aquela oração com lágrima, aquela oração chorando. Eu disse: Deus, que amanhã ministro cura sobre ela, que amanhã ela amanheça sem nenhuma bolinha na boca. E assim aconteceu. Porque Deus ainda cura. Nossa, mas é tão pequeno, mas Deus cuida de nós nos detalhes, nas coisas pequenas. E não é sobre quem está orando, é sobre o poder de Deus manifestado. E é nisso que nós acreditamos. Deus cura, Deus transforma, Deus liberta, Deus faz. Em terceiro lugar, as provações geram ensinamento, como a gente já falou, o sofrimento é pedagógico. Na vida acadêmica ou na vida escolar, primeiro a gente aprende, depois a gente faz uma prova, não é assim? Primeiro a gente aprende, depois a gente faz uma prova para certificar de que a gente aprendeu. Na vida cristã, ao contrário. A gente passa pela prova para a gente aprender. A aprovação serve para que a gente aprenda e Deus nos ensina sobre dependência, sobre confiança, sobre suficiência da sua graça. E por fim, as provações fazem com que a gente exercite a nossa fé e confiança em Deus. Porque nos momentos da provação a gente recorre ao Senhor em dependência e nós encontramos nele o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E nós entregamos diante dele o controle das nossas vidas e dizemos: Deus, a tua graça me basta, eu não consigo mais.
É nesse momento que o poder de Deus é manifestado. E talvez você tenha chegado aqui nessa noite no limite. A água já está batendo aqui, você não aguenta mais. A cãibra já está pegando o teu corpo todo e você não aguenta nadar. Mas nessa noite a mão do Senhor entra nessa água e te tira de lá com as suas mãos de poder e diz: a minha graça te basta, porque você não tem mais força. Feche seus olhos nesse momento. Qual é o espinho na carne? Eu quero que você reflita aí neste momento. Qual é o espinho na carne que tem te feito sofrer? Qual é o espinho na carne que tem esbofeteado você, trazido dor, sofrimento, humilhação? Qual é o espinho na carne que tem atormentado a tua vida? É esse processo de dor e sofrimento que faz com que a gente passe a confiar no cuidado de Deus. E assim, do jeito que você está, com os olhos fechados, eu quero ministrar 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, sobre você, que diz: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele tem cuidado de vocês. O Senhor Deus tem cuidado de você, o Senhor Deus tem cuidado da tua casa, o Senhor Deus tem cuidado da sua família, o Senhor Deus tem cuidado de você. Apesar das aflições, apesar das dificuldades, apesar do espinho na carne, que Deus não removeu de Paulo, mas ele disse: eu vou estar com você todos os dias, porque a minha graça é tudo o que você precisa.